Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, a lição 4. Mas antes vamos dar uma olhada nas perguntas da lição 3. Sendo a primeira delas, em que a pregação do apóstolo Pedro é baseada? Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio e Gênesis 22:18. Perfeito. Resumindo a resposta, é nas Escrituras. A pregação de Pedro é baseada nas Escrituras. 2. O que a pregação de Pedro invocou? A pregação de Pedro invocou testemunhos das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por causa. Já havia sido predito pelos antigos profetas. Isso, perfeito. Tá certo? É isso mesmo. É o testemunho das Escrituras de que todos os eventos da paixão de Cristo já haviam sido profetizados. Esse é o resumo da resposta. Na 3, nós temos como a expressão fixar os olhos é usada para descrever o apóstolo. Cheio do Espírito Santo. É isso. Descreve momentos de revelação, de reconhecimento ou uma atenção especial. A parte de fixar os olhos é sobre isso, é sobre prestar essa atenção especial ou dar essa atenção especial a alguma coisa. Na 4 nós temos como podemos identificar uma pregação não bíblica. Oi. Ali. Isso. Pode segurar? Quando a pregação não aponta para Cristo. Perfeito. Quando a pregação deixa de focar em Cristo. Perfeito. E a última, de quem é a marca da insensibilidade espiritual? Geração perversa e ignorante? Isso, perfeito. De um modo mais geral, assim, é de quem não conhece a Deus. A insensibilidade espiritual é a marca de quem não conhece a Deus. Basicamente é isso. Agora sim, no nosso ponto de partida de hoje... Uma igreja cheia do Espírito Santo. Voltando no tema dela de hoje. Agora sim, no ponto de partida, o que difere uma igreja cheia de membros de uma igreja cheia do Espírito Santo? Qual vocês acham que é a diferença de uma igreja que é cheia só de membros para uma igreja que é cheia do Espírito Santo? Podem pensar nisso durante a aula. Agora sim, nosso textuário e a verdade prática. No textuário nós temos o texto de Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Na verdade prática, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Amém? Na leitura bíblica em classe, nós temos o texto de Atos 4, do 24 ao 31. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo: Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos
que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Perfeito. Bom, aqui nesses versículos, né, do 24 ao 31, é basicamente uma oração que eles fizeram antes de terem começado a pregar a palavra. Então a gente vai discorrer sobre essa oração ao longo da aula. Na introdução, acompanhei comigo na sua revista. Nessa lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, 24 e 31, do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho da sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela anuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se torna relevante para o mundo. Amém? No tópico 1 nós temos uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento, não negocia seus valores e está convicta de sua fé. Bom, aqui no versículo 4, no capítulo 4, aliás, né? Depois da pregação que Pedro fez na frente da Porta Formosa, que foi descrita em Atos 4:3, Pedro e João foram presos e ameaçados por continuarem pregando Jesus, o nome de Jesus. E a ordem para eles era clara. Eles paravam de pregar ou eles seriam presos. Era bem simples de entender. Ou eles paravam ou eles seriam levados encarcerados. Simples assim. Mas, com perseverança, eles suportaram tudo por amor a Jesus, por amor ao que Jesus representava. Isso só foi possível porque todos eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando fala aqui, né, no versículo 31, que eles tinham sido cheios do Espírito Santo, quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, esse termo usado, tendo sido, ele significa que o mesmo Pedro, que tinha sido cheio do Espírito Santo antes no Pentecostes, agora tinha recebido uma nova unção aqui, como se ele tivesse sido cheio de novo do Espírito Santo. Mas aí, quando os sacerdotes intimaram eles a não pregarem, a resposta deles foi o versículo 19 de Atos 4. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus. Então, eles tinham sido ameaçados por pegar a palavra de Deus e a resposta dele foi: vejam se é justo para vocês a gente ouvir vocês ou ouvir a Deus. O que vocês acham que é justo para a gente fazer? Ouvir vocês ou ouvir a Deus? Foi isso que eles responderam aos sacerdotes. Ou seja, eles não negociariam a fé deles, e muito menos os princípios que vinham com essa fé, só por causa de pressão humana. Então a gente vê que uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a aceitação de princípios ou práticas que fogem das Escrituras, que batem de frente com as Escrituras. Se a igreja se baseia em fatos e não em suposições, ela está convicta de sua fé e não se abala facilmente. E aqui a gente vê que os primeiros cristãos, eles não apenas ouviram sobre Deus ou sobre a palavra de Deus, eles também viram sinais da palavra de Deus. Lembram quando a gente falou sobre as teofanias, que são os sinais visíveis e audíveis da presença de Deus? Foi o que os primeiros cristãos viram. Eles não apenas ouviram a pregação dos apóstolos e da igreja,
eles também viam os sinais que acompanhavam essa pregação. E isso a gente vê, né, que é muito mais fácil para as pessoas acreditarem na nossa pregação quando elas podem ver algum sinal do que quando elas só ouvem o que a gente está falando. E a prova disso é justamente o céu. Porque lá, Deus é plenamente obedecido e Deus também é plenamente visto. Todos que estão no céu conseguem ver a Deus. Agora, aqui na terra, por que muitas vezes Deus é desobedecido? Porque as pessoas não veem Ele com constância, não veem Ele no dia a dia delas. Por isso é mais difícil para as pessoas daqui na terra acreditarem e obedecerem a Deus. Porque elas não estão, de fato, vendo a Deus. Da mesma forma que os anjos, né? Então, uma igreja cheia do Espírito não vai apenas espalhar a palavra, mas também vai manifestar a obra de Deus. Isso é uma prova do que o próprio Jesus fazia. Ele não era poderoso só em palavras, mas também era poderoso em obras. Amém? No tópico 2, nós temos uma igreja que ora com poder, orando com propósito, em unidade e fundamentada na palavra de Deus. Na oração que a gente viu, né, nos versículos 24 até o 30, a gente vê que eles oraram para que Deus fosse glorificado por meio do evangelismo que eles iam fazer. Então, ela foi uma oração específica e com um propósito específico, para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles. Era para isso que eles estavam orando. E no versículo 24, desse mesmo capítulo, né, diz: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Aqui, unânimes significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Então, todas as pessoas que estavam aqui orando, todos esses crentes que estavam orando, eles não estavam apenas orando juntos, mas eles estavam orando em unidade, como se eles fossem um só corpo, o corpo de Cristo. Por isso que aqui fala sobre a concordância e a unidade. Não basta só orar juntos, nós temos que orar em unidade, orando com o mesmo propósito. Isso é uma das marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo vai ser unida. É uma igreja que respeita as diferenças uns dos outros, mas sem comprometer a unidade do corpo do Senhor. Dentro da igreja nós temos crentes mais experientes, menos experientes, os que são mais maduros, os que ainda estão amadurecendo. E muitas vezes isso a gente trata como se fosse um empecilho na hora de agir como comunidade, como unidade dentro da igreja. Mas se nós temos diferenças dentro da igreja, isso é justamente o que nos devia incentivar a buscar mais o Espírito Santo. Porque a nossa devoção a Jesus, a nossa devoção à obra, deve ser muito maior do que qualquer diferença que a gente tenha com os irmãos dentro da igreja. Faz sentido? E além deles orarem com um propósito e em unidade, o texto diz que eles citaram Salmos 2, 1 e 2. Ou seja, eles não apenas oraram, mas eles oraram com base na palavra de Deus. Porque quando nós oramos com base na palavra de Deus, nós estamos crendo e afirmando as verdades que estão escritas na palavra de Deus. Muitas vezes, o fracasso de uma vida de oração é resultado de falta de fundamentação bíblica. Se a pessoa não ora com base na palavra, significa que a oração dela vai ser fraca. Vai ser uma oração sem base. E por isso não vai ter como se sustentar. Faz sentido? E no tópico 3 nós temos uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a suposição ao evangelho, no exercício dos dons espirituais e na exposição da palavra. O texto de 2 Timóteo 3,12 diz: E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Ou seja, os crentes que estavam orando aqui no texto de Atos 4, eles já sabiam que eles iriam enfrentar perseguições. Não era uma novidade para eles, como se eles estivessem orando sem saber o que eles iam enfrentar. Só que essa é justamente a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, porque ela é perseverante mesmo em meio às provações, mesmo em meio às perseguições. Ela não tenta se ajustar ao mundo. Uma igreja que já tentou se alinhar com as coisas do mundo, tentou ser mais moderna, mais adequada ao mundo, é uma igreja que já perdeu a sua autoridade espiritual e também a sua legitimidade bíblica. Além da perseverança,
Uma igreja cheia do Espírito Santo vai manifestar os dons espirituais. Ao longo de todo o livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo não só promove o crescimento da igreja, mas também opera milagres extraordinários através dela. Porque, a mesma coisa que a gente falou mais cedo, quando as pessoas conseguem ver as coisas acontecendo, ver o agir de Deus, fica mais fácil para elas acreditar na palavra de Deus, acreditar que o Senhor é real. Os apóstolos operavam os dons espirituais, mas também os demais crentes que estavam lá. Não eram só os apóstolos, mas todos os crentes que estavam ali operavam milagres. Isso significa que nós devemos nos encher individualmente da presença do Espírito Santo, para que não apenas o pastor, a pastora, os diáconos, as pessoas que têm alguma posição dentro da igreja, manifestem esses dons. Todos nós devemos manifestar esses dons do Espírito Santo. O texto também diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse termo ousadia, ele foi usado aqui para se referir à mesma coragem que Pedro e João tiveram diante das ameaças que eles estavam recebendo. Então, até na coragem que eles tinham, eles também estavam em unidade. Eles tinham a mesma coragem. E isso nos mostra que um cristão cheio do Espírito Santo é corajoso para pegar a palavra de Deus com poder e com ousadia. Amém? Faz sentido até aqui? Amém. Na conclusão, nós lemos: nesta lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e são diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Amém? Agora, voltando ao nosso ponto de partida, depois de tudo que nós discutimos hoje. Qual é a diferença de uma igreja cheia de membros para uma igreja cheia do Espírito Santo? Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela passa por provações e provas e sempre está firme em oração e em unidade. Todo mundo tem comunhão, todo mundo está firme e forte e sensível ao Espírito Santo, né? Perfeito. A gente vê que um crente que não está cheio do Espírito Santo, qualquer prova, ele já põe a culpa na igreja. Ele põe a culpa na igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, sai, vai para outra igreja. E o que ele descobre lá? Que lá também tem problemas. E às vezes é a hora dele pensar, será que o problema está na igreja? Às vezes a gente tem que fazer essa reflexão. E deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração também, né? Então as marcas de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela vai ser perseverante, ela vai ser ousada no seu testemunho, ela vai carregar poder e sinais do Espírito Santo. Amém? Faz sentido? Vamos dar uma olhada aí nas perguntas da próxima aula. A primeira, suportar provas e sofrimentos é marca de que tipo de igreja? Depois, cite uma das marcas da igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito. 3. O que podemos observar em Atos 4, do 24 ao 30? No ensino de Lucas, de acordo com a lição, a que o enchimento do Espírito Santo está relacionado? E a última, a palavra ousadia se refere a que em relação a Pedro e João? Alguém tem alguma dúvida aí em relação às perguntas? Alguém tem alguma dúvida, observação ou destaque sobre a aula de hoje? Oi. Encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Então, tá falando que a gente primeiro precisa se encher do Espírito Santo para depois a gente conseguir, entre aspas, assim, encher uma igreja de pessoas, né? E pra gente viver em unidade, né? Todos em harmonia e tal. Então, achei interessante essa parte. Primeiro a gente precisa ser cheio, né? Pra conseguir encher um lugar. E além de cheios, né? Porque se você só tá cheio, quando você pega um copo cheio e tenta encher um copo vazio, o que vai acontecer? O outro copo vai ficar vazio. Ou pelo menos os dois vão ficar na metade. Mas agora, se você está transbordante do Espírito Santo, significa que além de você estar cheio,
a outra pessoa também vai ser cheia. As pessoas ao seu redor serão cheias do Espírito Santo. O ambiente que você está vai ser um ambiente cheio do Espírito Santo. Por isso, nós devemos nos encher continuamente, diariamente. Bom, alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma observação ou destaque? Então vamos para a reflexão de hoje. Se o Espírito Santo se retirasse da igreja, você veria diferença? Será que nós veríamos diferença? Será que a nossa igreja tem sido de fato cheia do Espírito Santo? Ou será que se ele saísse da igreja, a gente nem ia notar a diferença? Ia continuar tudo igual, fazendo tudo do mesmo jeito? Essa deve ser o nosso pensamento. Estar cheios do Espírito Santo a ponto de que, se algum dia, por qualquer fator, o Espírito Santo se retirasse da nossa igreja, ali a gente já percebesse que tem alguma coisa errada. A gente já percebesse que a gente tem que voltar ao primeiro amor, a se encher com mais constância do Espírito Santo. Mais constância ou não, né? Todos os dias do Espírito Santo. Amém? Vamos orar pelo fim dessa aula em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de ter essa aula hoje, Pai, de aprender mais sobre como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Nós sabemos que nós somos plenamente dependentes de Ti, Espírito Santo. Nós sabemos que muitas vezes na nossa vida de ministério a gente é tentado a viver uma vida de pura religiosidade, Senhor Jesus. Uma vida apenas de obras, mas sem vida, Pai. Sem o Seu Espírito Santo. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a ser uma igreja avivada. Que o Senhor possa avivar cada um de nós, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos lembre a cada um da nossa entrega pessoal, Pai. Da nossa entrega diária a Ti, do nosso enchimento diário de Ti, Pai. Nós oramos pela nossa igreja, para que possa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja relevante, Pai, que nós possamos fazer a diferença nesse lugar. E nós te pedimos para que o Senhor continue nos enchendo, que a Sua presença seja contínua nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Muito obrigado pela atenção e Deus abençoe.